o que precisamos para dar resposta ao nosso povo. Somos cobrados 24 horas nos 4 cantos da casa, nos 4 cantos do município, né, desta cidade. E não tivemos uma resposta cabível ou aquela que o nosso povo gostaria de ouvir. E a CPI vai nos dar, se Deus quiser, esse poder para mostrar à população que precisamos resgatar a credibilidade desta casa, que ora se encontra muito arruinada. Senhores vereadores, percebemos isso quando ouvimos que o vereador não faz nada, né? Então precisamos sim dar resposta a essa sociedade e resgatar esta credibilidade. Bem sabemos que o dinheiro entra. Só para vocês terem uma ideia, ou melhor, relembrarmos que o Adeilson deixou, enquanto prefeito em exercício, só de Fundeb no cofre R$491 mil. Em junho, tivemos de repasse, só em junho, R$505 mil, fora o acumulado que deveria estar R$930 mil. E hoje nós temos servidores da educação em atraso. Independente dele ser efetivo ou contratado, ele deve receber seus salários mensais. E onde está se o dinheiro é entrado nos cofres públicos? Enfim, faz-se necessário oficializarmos essa CPI, senhor presidente, nobres colegas, para que possamos, então, dar essa resposta que tanto o povo espera. PCCR, onde está? Se já tivemos 2 anos de reuniões, de trabalhos elaborados por uma comissão competente, conhecedora do processo. E onde está? Já deveria ter vindo para esta casa. Solicito ao presidente que peça à nossa secretária que pergunte em documento para a prefeitura onde está o nosso PCCR. Precisamos dar andamento, precisamos dar validade para os nossos servidores da educação. E até hoje não se tem resposta. Esta casa só pode tomar alguma providência, algum encaminhamento, se vier do Poder Executivo o documento já elaborado. Quero dizer que, Aguinaldo, meus sentimentos pelo menino. E quando você dizia assim, vamos pedir monitor, não pelo acidente sim, meu filho. E que pensamos que não aconteça outros, né? Mas foi a partir deste acidente, embora tivéssemos já percebido que os nossos alunos vivem desamparados, vivem sem, digamos assim, validade nenhuma para o gestor público, embora seja ele que através dele chegue recursos. Merenda escolar, todo o dinheiro que entra é em relação à quantidade de alunos que tem o município. Então ele é a peça mais importante. No entanto, é tratado como esse caso. É tratado como se não tivesse, como se não fosse a peça fundamental para que os nossos recursos entrem no município. Então, é uma preocupação que talvez tivéssemos só em mente, percebíamos. Agora estamos cobrando porque aconteceu uma fatalidade e poderá acontecer outras. Gostaria nesse momento também de solicitar ao nosso presidente que peça à nossa secretária que envie um convite ao Conselho do Fundeb para que possamos realizar uma reunião com os vereadores desta casa e tratar de assuntos de interesses
do Fundeb, do município, em relação à composição. Como é que está a composição desse Fundeb? Sabemos que está todo irregular, sabemos que está aí, levado nas coxas, e nós aqui de braços cruzados. Fundeb, fonte rica de recurso, e está aí sendo tratado como se fosse um leilão na mão de muitos irresponsáveis. Então solicitamos uma reunião com urgência para tratarmos da composição, dos recursos enviados e tudo o que lhe diz respeito. É o nosso município que está em jogo. E precisamos, vereadores, nós, enquanto representantes legais, precisamos sentar-se, nos unir e procurar rever o que está acontecendo. Se de bom, vamos parabenizar e assessorar para que o que é bom continue. Se de ruim, vamos tomar as providências, porque o nosso município não precisa do que não presta. Já tem muita coisa que não presta. A saúde, a educação, em todo o país é tratado como aquele. Não é só em Timóteo que é assim. A gente ouve falas. É o Brasil inteiro que está em crise. Deveríamos ser uma exceção quando somos pequenos, enquanto município, e os recursos entram enquanto os recursos grandes, porque o que entra, se soubesse administrar, daria para contornar algumas situações. Não consigo esquecer, 4 meses de mandato interinamente, eu não consigo esquecer que recebemos o município, e é sempre bom lembrar, cheio de dívidas, fornecedores, funcionários, enfim, em todos os cantos tinha um problema. Tal qual a razão do prefeito ser afastado. Prefeito Adeilson Pessoa, interinamente, em 4 meses, conseguiu contornar, não digo 100%, mas dos problemas encontrados, quase ele sana, que se ele não tivesse sido afastado, teria solucionado 99%. Ter salários atrasados há 3 meses, e eu receber um TAC e dizer, nesse TAC, que eu deveria pagar até 10 de fevereiro e pagar, é ter responsabilidade, gente. É ter responsabilidade. E o que falta no governo hoje é responsabilidade e compromisso com os nossos recursos. Então, apenas dizer, sentemos, façamos o nosso trabalho e não vamos fechar os olhos para as mazelas que o nosso município está. Não basta relatar. Eu jamais vou relatar o que está acontecendo. Moro em Quatro Bocas. Se eu fosse relatar aqui os problemas, eu não pararia hoje. Se eu fosse relatar os problemas de Nova Timóteo, da própria sede, idem, também não terminaria hoje. Mas vamos pegar por pontos. A nossa CPI vai ser em cima dos pagamentos atrasados e para onde foi o recurso que entrou e que não foi utilizado no município para beneficiar o povo. Muito obrigada, gente. Obrigada, novos colegas. Façamos o nosso trabalho e continuemos a luta. Obrigada.